Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se você está no dispositivo móvel, clique em hypar aqui. Eu recebi um monte de print de gente falando que está entre os que mais ficam hypando vídeos do Camisa 12 aqui. Obrigado demais. Sessão de casa. E como sessão de casa, você já me conhece, sabe que eu sou inimigo da imunidade, né? Quadro de rinite aqui é recorrente hoje ainda, com agravante, uma dor estomacal que me tirou até do jogo, mesmo tendo comprado ingresso. Se quer conseguir na Arena MRV, estou sem dormir também, porque a situação do estômago aqui não tá legal. Bora falar sobre Galo e Santos. E nesses 16 anos produzindo conteúdo aqui para a internet, a gente sempre precisa se posicionar, mesmo que o posicionamento incomode e não seja o que a maioria fala. Não tem como eu aqui na internet ou na TV, falando sobre um assunto que envolve milhões de pessoas, ser unanimidade, muito longe disso. E isso numa época de internet em que quando você não é unanimidade, quando você discorda de alguém, gera ataques com grandes ofensas, a gente tem que se posicionar sobre tudo. Esse é o primeiro assunto que eu vou falar, até que não gera ataque, mas gera uma discordância muito grande, certamente, porque todo mundo quer ganhar a Sula, todo mundo acha uma... Pô, te leva para Libertadores, te leva para a Recopa, e o Galo tá a 2, 4, 5 jogos dessa conquista. Porém, hoje, eu vejo a Sula como um plano secundário do Atlético. A Sula de foco principal, como alguns jogadores colocaram, o Gabriel Menino, Igor Gomes, lá em diversas entrevistas, o Hulk, ela se tornou secundária no momento em que a gente passa a disputar a Copa do Brasil com o Cruzeiro. Depois ela assume o protagonismo de novo nas intenções, porém, diante do cenário que tem o Galo no Campeonato Brasileiro, hoje eu coloco ela como um plano secundário. E é muito fácil pegar esse corte de repente, se por acaso o Galo ganhar a Copa Sul-Americana e depois falar, tá vendo, o Fael já tinha desistido. Não. É pela preocupação e pelo futebol que apresenta hoje o Atlético. Eu assisto bastante futebol, eu assisto muito jogo, eu acompanho, eu frito em números, em avaliações e comparações, e hoje eu não vejo nenhum time do Campeonato Brasileiro jogando, eu não vejo o Galo melhor do que Vitória. O Fortaleza vive uma expectativa agora de melhorar muito seu futebol. Eu não vejo o Galo hoje apresentando um futebol. Você pega como referência o Vitória, né? A nossa derrota lá, a gente não demonstra um poder de reação em momento algum contra o Vitória. O Grêmio em casa faz parecer muito fácil ganhar do Atlético, e talvez seja. E esses são times que estão brigando no cenário que o Galo briga hoje, contra as 3 vagas que restam de Z4. O Sport já está lá na Série B do ano que vem, e restam 3 vagas, e o Galo hoje é sim uma dessas equipes que briga contra esse rebaixamento, e todas elas demonstram em algum momento um poder de reação. O Vasco, o Vitória, que vinha de resultados ruins, mas ganhou do Galo, o Grêmio, que veio de resultados ruins, inclusive perdendo para o Sport, mas ganhou do Galo. Então, hoje o meu foco é o Campeonato Brasileiro, é a luta contra o rebaixamento. Não é que o Galo está caminhando para uma luta contra o rebaixamento. O Galo já está numa luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e é muito melhor você acordar e perceber isso agora do que depois. Pode ser que muito antes da 38ª rodada o Galo se livre desse cenário. Porém, hoje, com a pontuação que tem, com o futebol que veio apresentando, com os pontos que perde, para quem perde, da forma como perde, o Galo, eu coloco ele como um dos favoritos a entrar no Z4 muito em breve. Isso não me faz menos atleticano que você, que acha que o Galo é imparável, é o cruel e que vai arrebentar e ganhar a Sula e vai chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. São formas diferentes de avaliar. Eu avalio muito pelo que eu tô vendo e não deixo que só a paixão me segue, e que, como eu abri o pós-jogo da partida contra o Cruzeiro, que apenas eu tenha certeza que tudo vai acontecer de positivo, como faz muito o meu amigo Dalton Estrela, por exemplo, que beijo, Dalton, mas é assim, que acha que tudo vai dar certo só porque acha que vai, porque gosta do Galo mesmo. Nós temos que aqui trazer uma avaliação diferente, né? E o Galo hoje tem uma briga complicada. É o que vai acontecer?
Eu não quero que o Galo chegue lá no Campeonato Brasileiro na outra rodada e fala, não, mas precisamos descansar algumas peças porque ele jogou na altitude na Bolívia e o próximo jogo é em casa contra o Bolívia. Não quero ver esse cenário. Só que Sampaoli fez um bom trabalho no Galo, não foi campeão brasileiro, ficou a 3 pontos, mas campeão mineiro, mas não foi brasileiro. Foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, vice-campeão brasileiro pelo Santos, tá, que ganhou uma Sula, uma Copa América, que é o título mais importante do Chile lá, mas em sua história bateu muito na trave. Então quando ele pega que tá 5 jogos da Sula, ele sabe que tem um monte de problema para resolver nesse time. Mas o Careca, eu acho que ele vai querer, ele terá uma avaliação diferente do que o Fayal tá tendo aqui nessa abertura de pós-jogo. E ele tá muito preocupado mesmo, e quem assistiu a coletiva hoje, a coletiva muito boa, não é da coletiva de maquiagem que você pega, mas em determinado momento, se aquela bola entra, mas nós tivemos hoje uma posse de bola, que você não está comentando na sua pergunta. Não, o Sampaoli tocou na ferida realmente, o Sampaoli escancara o que está muito abaixo, ele cita algumas expressões que a gente vai comentar aqui, mas isso que ele fala de que está muito abaixo do que ele imaginava que encontraria, está muito abaixo do que essa equipe pode apresentar, ele escancara realmente, do tipo, a situação aqui para vocês saberem como tá é essa. O que eu encontrei aqui não tá legal não. Então se ele quer ter mais uma taça pro seu currículo, para começar a largar as boas campanhas e transformar em caneco, em taça, chegando para sua conquista pessoal, ele vai ter que superar muitos problemas, mas que ele não deixe, que ele não ignore a situação do Galo lá no Campeonato Brasileiro. Uma palavra que ele usou em 2 momentos distintos da coletiva é a palavra ambição. Ele fala da ambição por querer... Eu dei uma tuitada, deixa eu pegar mais ou menos assim como foi a expressão usada por ele. Lá no meu ex, vocês ainda falam tuitada? Sampaoli falou sobre a necessidade de gente que tem ambição para gerar ataques. Sem ambição será muito difícil. Ambição para gerar ataques. Sabe o que é ambição para gerar ataques? Parte do que ele quer dizer, gente? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar de uma expressão que eu tenho usado pouco aqui, que é o eixo do corpo. O eixo do corpo de pegar e buscar o gol. O que o Atlético joga hoje, a turma do meio-campo do meio-campo e do ataque, não olha no olho do goleiro, do adversário, não sabe a cor da camisa do goleiro adversário, porque toda bola que vai chegar neles vai chegar para trombar, ou vai chegar para dar um passe para trás de novo para o zagueiro, para o lateral, para o volante, para girar a bola mais uma vez, perder e gerar um ataque para o adversário. Eu acredito que parte do time do Galo no primeiro tempo hoje não sabia a cor do uniforme do goleiro do Santos, em uma rotação baixíssima. Não só pela saída de bola, por discussão de que fulano deveria jogar ou não de escalação, quem deveria jogar pela esquerda ou pela direita, mas de comportamento no primeiro tempo hoje, de um time que parece que está muito entregue. Isso gera até o que eu chamei no vídeo anterior de escalação culposa. Você vai escalar alguns jogadores não diante do que ele tem apresentado, mas diante do que o concorrente dele apresenta. Por exemplo, o Arana viveu um período muito mal no Galo. Melhorou um pouco do Cruzeiro, hoje acho que subiu mais um degrau hoje na apresentação, mas não se cogitava tirá-lo por causa do concorrente, né? Se o Sampaoli não gostou do Natanael nos treinos antes, e eu vou elogiar ele um pouco para frente aqui hoje, para mim o melhor do Galo em campo, se não gostou do Natanael em alguns treinos, ele escala o menino e opta naturalmente pelo Natanael diante do que apresentou o Gabriel Menino, né? O que apresentou o Igor Gomes nessa função do quarteto que eu falo de posição maldita, que vai o Scarpa, o Hulk, o Coelho e essa peça que varia entre o Júnior Santos, o Rony, o Igor Gomes, o Dudu, e que essa peça vai gerar um eterno rodízio aqui, e quem está sendo escalado normalmente é mais pelo que o outro não apresentou, Rafael, mas o Igor Gomes hoje vai... Calma lá que a gente vai chegar na discussão do Igor Gomes, e essa até que não é uma frase que a torcida discorda muito não, porque, mais uma vez, se você se perguntou hoje o que acontece na situação
do Igor Gomes. Só que o debate do Igor Gomes primeiro tempo e segundo tempo é muito fácil. O que a gente gosta de fazer na internet é mexer no vespeiro. Na internet não, na comunicação. Por quê? Há algumas semanas eu venho falando de quem? Você que assiste todo o vídeo, que nós temos cerca de 15, 20 mil pessoas que assistem todos os vídeos do pós-jogo, né? Às vezes quando dá menos visualização, pelo menos 10 mil pessoas ali, eles estão assistindo todo o vídeo. O Hulk é o nome que eu tenho mais cobrado. E é curioso, galera, porque no Instagram o cara fica assim, mas você não fala do Hulk? Eu falo, você assistiu meu vídeo do YouTube? Não, não assisti. Você assistiu o Alterosa Esporte nas últimas semanas? Não assisti. Eu falei, então a única forma de eu te comunicar com você é escrever uma carta, colocar no correio e entregar no seu endereço. Porque nas últimas semanas, que eu mais tenho cobrado aqui, depois da saída do Cuca principalmente, é do Hulk, né? E quando você tem uma atuação como a que o Hulk teve nos últimos jogos, o Hulk tem algum tempo aqui no Galo, e por isso eu tenho cobrado mais dele. Quando você tem uma atuação como a que o Hulk teve no primeiro tempo, como que você consegue questionar a escalação da titularidade dele se quem entra mostra o futebol como mostrou o Dudu hoje, horroroso, não fez nada, errou tudo, e o Júnior Santos, porque de repente você fala, não, vamos mudar o desenho do Galo, vamos colocar o Júnior Santos mais como referência na área, e o Júnior Santos entra mais uma vez tropeçando na bola, o Dudu entra mais uma vez sem mostrar nada, e a partir daí você fala, o Hulk pode estar muito ruim, como fez o péssimo primeiro tempo, eu acho que foi o pior do Galo no primeiro tempo, né? Toda bola que ele morria, ele dominava, ele tentava girar, ele pedia uma falta, ele cavava uma falta, mas você compara com quem deveria entrar no lugar dele, você fala, não, ele é titular, porque ele ainda forçou o primeiro cartão do Zé-Ivaldo, o segundo cartão do Zé-Ivaldo e um outro jogador do Santos que foi amarelado ali por volta dos, creio eu que os 15 do segundo tempo, pouco depois da expulsão do Zé, mais uma vez com falta em cima do Hulk. Então olha só a situação do Galo hoje. Um atacante que por mais seja nosso ídolo, gigante, monstro, maior da história, quando você começa a questionar a escalação dele, você não tem o direito de questionar porque quem está lutando pela posição, infelizmente, não agrega nada, né? E num setor que é o mais inchado do clube hoje. Outra postagem que rendeu muito essa semana nas minhas redes sociais. Por quê? Eu coloquei lá que é o setor que hoje tem o maior número de peças, que é Hulk, Júnior Santos, Cone, cara, juro pra vocês que eu falei no erro mesmo, porque era Coelho e Rony, eu falei Cone, fantástico. Dudu, João Marcelo, Cadu, Caio Maia, Isaac e Biel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o Caio Maia não voltou ainda, 9, o Cadu tá na transição, tá liberado, mas não tem aparecido, né? Mas vamos colocar aqui pelo menos 9 peças à disposição. E meu pai, que apesar de torcer para o time errado aqui em Belo Horizonte, me ensinou desde pequeno a assistir 4ª divisão do Paulista, meu pai assiste 3ª divisão, se colocar a 2ª divisão do Campeonato do Mato Grosso, meu pai está assistindo. Meu pai sempre falou que o maior erro dos clubes brasileiros que estão em dificuldade financeira é gastar com 3 jogadores de 50 mil ao invés de gastar com um de 100. Ele falou, você gasta 150, quando o de 100 às vezes resolve muito mais. Tá que o Galo quebra um pouco essa fórmula, que às vezes ele paga 1.700.000 porque não rende também. Mas vocês entenderam a lógica. Às vezes você enxuga as opções que você tem, mas você consegue abastecer com qualidade. Né? No futebol a gente tem uma expressão que é muito feia, tampe o ouvido de quem está na sala e não deve escutar nesse momento, que é o palmolenga, né? Não é nem o molenga, mas é o YouTube despistar um pouco o algoritmo do YouTube. O jogador nota mediano, é choco. E o Galo hoje está recheado de jogador choco, que não agrega em nada. Ele não tem sal nem açúcar, ele é sem gosto. Misericórdia, quem me pensou errado aí nessa hora. Mas é basicamente isso. O jogador que está lá para compor banco de reservas, para encher lista de relacionados e nada mais. Essa é a triste realidade e muito com herança do Cuca também. Eu posso falar, cobrar, criticar o trabalho do Cuca, porque na internet talvez eu seja o cara que mais elogiou, puxou saco
e falou que era o cara para vir e tal. Então eu tenho a licença poética para falar assim, que além do futebol pobre, que é herança do Cuca também, algumas peças que pouco contribuem nesse ano fazem parte da herança do Cuca também, né? O Cláudio Rezende trouxe um número na Itatiaia, logo depois da coletiva do Sampaoli, que eu me assustei. Abraço pro Thiago Reis. Quando acabou a coletiva, optei por não desligar, porque estava o Thiago Reis falando, meu brother, amigo, que eu gosto de conversar muito sobre a vida de um modo geral. E desde o jogo contra o Inter, o ataque do Galo não marca no Campeonato Brasileiro. Eu até esqueci de falar, de frisar que era no Campeonato Brasileiro, cara. Não, o Hulk marcou contra o Godoy Cruz, mas no Campeonato Brasileiro, desde o dia 12 de junho, quando o Júnior Santos marcou contra o Internacional, o ataque do Galo não marca no Campeonato Brasileiro. E, aliás, já vinha 4 jogos sem marcar, tudo de um modo geral, envolvendo também os 2 jogos contra o Cruzeiro, e aí vem Vitória e o São Paulo, que o Galo não marcava nenhum gol. É hoje o setor de maior preocupação, e o Rony, mais uma vez, mostra que essa posição amaldiçoada, você vai ter um rodízio eterno nela. Quebra toda a maldição, sim. Repreendo. Mas o Igor Gomes entrou no último jogo, hoje entrou o Rony, que saiu no intervalo e talvez não entre no próximo jogo e já seja uma outra opção. E você vai ficar nesse eterno looping aí, até que alguém bata no peito, assume e consiga entregar um futebol que te convença que dá para manter, dá para ficar num time titular onde as peças estão entregando nota 4 no máximo, em algumas situações, ou do Rony muito abaixo disso, muito abaixo dessa nota 4, né? Outro jogador que pode, que vai ter que lutar contra o estigma de ser gangorra. O Fausto Vera é titular contra o Cruzeiro, é titular contra o Santos, não consegue entregar nada contra o Santos, e ele coloca no Alexander. E na moral, que eu não entendi já a saída do Alexander contra o Santos. Não se perguntaram na coletiva, me passou despercebido, mas seria a pergunta que eu faria para o Sampaoli. O que o Vera e o Franco te mostraram que o Alexander não conseguiu te mostrar nos treinos? Porque parte da melhora no segundo tempo vem de um Alexander que arrasta a bola no pé um pouco mais. Eu sei que falta um pouco de combate. Às vezes o gol do Fabrício Bruno na Arena MRV é por ele dar esse espaço para o Fabrício Bruno finalizar. Ele perde o time da marcação ali. Mas a qualidade de arrastar uma bola, de ter uma inteligência para inverter um jogo, entre outras situações, me surpreende pelo fato do Alexander hoje não ter iniciado entre os titulares e ele ter optado mais uma vez pelo Fausto Vera, já que a gente tem Vitor Hugo, Lianco e o Natanael fazendo um terceiro homem lá atrás. Inevitável a gente se associar com 2020 por um tempo, enquanto a gente não tiver como parâmetro os trabalhos do Sampaoli em 2025 no Galo, a gente vai se basear muito, mas é basicamente o que ele fez no Guga, com o Guga em 2020, e eu voto hoje no Natanael como o melhor em campo pelo lado do Galo, e não sei nem quem que eu daria o segundo voto, talvez no Igor Gomes, né, que ainda deu um apavoro ali, colocou um pouco de pimenta no segundo tempo. Diz aí, quem que você votaria como o melhor em campo? Tem o Arana, né, que fez um joguinho também justo, e nos dá a esperança de que o Sampaoli possa recuperá-lo cada vez mais. Então imagino que o Alexander hoje também, o Vera entre nessa gangorra de posições, de quem entra, ganha mais uma chance, não convence, ele coloca outro, e esse cara vai ter que lutar para convencer o treinador no longo prazo. Na Bolívia, alguns fatores vão ser mais decisivos para a escalação, né, pela questão de altitude, por característica de jogo, uma bola mais rápida, talvez eles apostem muito no jogo aéreo, então talvez algumas coisas possam interferir um pouco mais na escalação do Sampaoli, mas na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, eu acho que hoje o Igor e o Alexander ganharam pontos, o Igor que já tinha perdido pontos. Você está vendo como é que é uma bolsa de valores realmente, essa situação desses jogadores? Né? Eu falei do Natanael, falei do Arana, e o Igor Gomes, né, galera, que eu bati tanto no último pós-jogo, que desde 2023 que está no Galo, precisa ter uma regularidade maior. Me irritou demais contra o Cruzeiro, hoje consegue alguns bons lances contra o Santos, dá essa movimentada de carregar a bola sendo mais objetivo em relação
ao ataque, como o São Paulo falou, a obsessão de querer finalizar um pouco mais, de virar o eixo do corpo em direção ao ataque, ele agregou, ele deu um pouco mais de ritmo, realmente, mas ele tem que lutar contra o rótulo de jogador de segundo tempo e mostrar que não é, porque de 2023, 24 e 25, ele tem demonstrado pra gente que é realmente um jogador diferente quando entra no segundo tempo. E como eu falei, já que contra o Bolívar você deve ter um time com características diferentes por causa da situação do jogo, que vem de uma sequência incrível, Bolívar de bons resultados e o Galo na direção contrária, e como as peças de ataque não te convencem que merece a titularidade, então o Rony vai sair, não me assustaria, o que eu falei no último vídeo, viu gente? Se o Hulk também deixasse, se em algum momento São Paulo colocar o Hulk no banco de reservas, porém, talvez eu visualize o time do Galo para o próximo jogo com Scarpa, Rony, Hulk e mais uma peça de meio campo, e talvez por isso o Igor Gomes, pelo que fez hoje, garanta para a gente povoar um pouco mais esse meio campo, sem deixar o Scarpa o tempo todo aberto pela direita, mas jogando mais próximo do Igor Gomes por dentro, né? Ordem cronológica do jogo. O Galo pega a bola, mesmo problema de saída de armação que a gente vem falando durante toda a temporada, e a bola batia na linha do meio campo e já estava lá o Santos com perigo, a bola caindo no Neymar com muita liberdade, a bola caindo no pé do Guilherme com muita liberdade, já vai o Santos finalizando de novo, já vai o Vitor Hugo se jogando na bola, já vai o Vera se jogando na bola, o Natanael exigindo defesa do Everson, escanteio para o Santos o tempo todo, bola para o Galo, escanteio para o Santos, bola para o Galo, o Santos rondando a área de novo, com o velho problema do meio campo pimbal. A defesa do Galo solta a bola, vai pimbal, bate aqui, aquela manivela lá, joga a bola para cá de novo e já está o adversário cara a cara com a sua defesa. Uma hora ou outra a defesa vai falhar, como falhou o Vitor Hugo em determinado momento do primeiro tempo ali. Uma hora ou outra seu goleiro pode ser que falhe, e no fim das contas, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente fala que fulano ou ciclano falharam, mas vem de um meio campo pimbal que joga a bola, que permite que ela bata no meio campo e que em 4, 5, 10 segundos o adversário que acabou de ganhar o escanteio, que acabou de finalizar, que você cobrou o tiro de meta, já está lá dando dor de cabeça de novo. Até a expulsão do Santos, o Galo é um time com os mesmos problemas que a gente viu o tempo todo, que não finaliza contra o gol adversário. O goleiro do Santos estava lá sentado numa cadeirinha de praia, tranquilo, e o problema de saída de bola basicamente os mesmos problemas. A única coisa que eu arrepiava toda era a hora que tinha escanteio pro Santos ou bola cruzada na área por causa da bola aérea, e que hoje a gente conseguiu até afastar ali, né? Aí vem o segundo tempo. E antes de falar pro segundo tempo, tem um monte de camisa legal no link que tá aqui na descrição do vídeo. Hoje um amigo meu comprou 3 do Calil, desligando o gerador da Independência lá. São camisas diferentes, criativas. Tem do quadrinho, da revista em quadrinho com a chegada do Ronaldinho. Tem um monte de comemorações do Hulk lá. Tá no link na descrição aqui. O cupom CAMISA12 te dá 13% de desconto. Cupom CAMISA12. Deixa eu ver aqui se é tudo junto aqui, o CAMISA12, tá? Isso mesmo, camisa 12, C-A-M-I-S-A, que vocês escrevem, tem um monte de gente escreve camisa 12 errado, pelo amor de Deus, né, gente? Eu escrevi camisa 12 errado, minha mãe me quebra na pancada, porque ela é professora, foi minha professora, inclusive. Vamos lá, camisa 12, o cupom te dá 13% de desconto, beleza? Seguindo então, Igor Gomes chega, muda essa ambição que o São Paulo fala em carregar a bola em direção ao gol adversário. O Hulk, repito, em uma partida terrível, no primeiro tempo horroroso, que errou tudo e que eu já tenho destacado isso há algum tempo aqui no canal, consegue o segundo cartão do Zé, e mais um outro cartão amarelo para o Santos também, porém ainda entregando muito abaixo o Hulk, né? E o Galo é o Galo do segundo tempo, né? Em alguns momentos eu imaginava que o Galo ia crescer no segundo tempo, no clássico na Arena MRV, eu imaginava que o Galo fosse crescer no segundo tempo, por quê? Quem é fã de carteirinha do camisa 12 na prova tiraria essa de letra. Porque lá no intervalo do jogo contra o Vila Nova, o Galo volta dos Estados Unidos, pega o América aqui 1-1, vai para Nova Lima, e depois do jogo um jogador fala assim, acho que o Hulk
A gente tomou uma dura ali no intervalo e voltamos mais atentos. E o Galo repete isso em toda a reta final do Campeonato Mineiro e foi assim em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, quando o Galo opta por acordar no segundo tempo. Em alguns jogos raríssimas vezes ele caiu ou manteve a linha do primeiro tempo, ou ele caiu, mas em raríssimos. Na maioria das vezes o Galo... Mas não é melhorar que eu tô falando nota 8 não, gente. O time tá jogando nota 2, quando ele consegue nota 4, ele dobrou a nota dele, né? Mas realmente, diante de um time que não apresentou nada no primeiro tempo, foi mais uma vez o Galo do segundo tempo. Consegue o gol e aí vem um comportamento que me surpreende no Sampaoli. O Guga fala lá no podcast dele, olha, faltou o Galo às vezes segurar alguns placares, faltou o Galo às vezes dar um passinho para trás, e foi o que o Atlético fez hoje. Eu vou contar uma de bastidores, acontece bastante na vida da gente, nesse meio de comunicação. Galo e Colón, lá na Argentina, eu cheguei no Hotel Sport e critiquei muito o time do Rodrigo Santana. E o Rodrigo, assistindo o programa, dá a resposta na hora, falando, cara, a minha ordem é uma, o que eles estão fazendo é outra coisa. Não era a minha intenção naquele momento ter aquele comportamento, né? E o Galo hoje retranca de uma maneira que eu penso até se era o que o Sampaoli tinha planejado, mas o Galo com um a mais poderia ter o controle mais da partida, ele não precisava ficar exposto, como fala o Guga no podcast, mas ele deveria ser o protagonista do jogo naquele momento e não entregar a bola para o Santos ser o protagonista. Aí vem o erro do Lianco. E aí vamos lá. O Lianco, depois do jogo contra o Cruzeiro, faz um post na internet que seria muito mais fácil eu encaminhar para o meu story e falar, essa é a cara do Galo, bora lá, isso aí, provoca os caras. Porque a minha profissão lá na televisão é basicamente responder adversário e provocar adversário. Porém, no nosso debate aqui do YouTube, e foi o que eu cobrei no Hoterosport, que é muito fácil você ganhar o coração do atleticano nesses momentos de raiva, provocando o adversário. Só que eu falei, ô Lianco, nesse momento eu não quero post não, que inclusive antes do jogo você fez post também. Eu quero futebol, eu quero correção de bola aérea, eu quero isso, quero aquilo. E o Lianco falha hoje, né? Ele vai lá, dá uma cochichada no ouvido do Zé Ivaldo no momento que ele é expulso. Tem um lance que o Neymar sai peitando ele com a galera endoida. Eu sei que a torcida do Galo pira nisso. Mas a gente não pode passar pano, não pode maquiar quando esse cara errar. Sabe por quê? Eu vou voltar para mais um termo que a gente usa aqui, que é a lista da massa. Quando você cai na lista da massa, positiva ou negativa, meu amigo, ou você está no paraíso ou você está no inferno. Se você for, por exemplo, vamos colocar, o Júnior Alonso falhou com o Flamengo na Copa do Brasil de 2022 no Maracanã e pouco se falou, porque ele sempre esteve na lista da massa pro positivo. E não estou falando de perseguição, você não tem que perseguir um jogador, mas você não pode maquiar, deixar de anotar na caderneta dele quando ele falhar. O Everson era da lista da massa, por exemplo, que todo gol que o Atlético sofria era a culpa do Everson, porque ele estava em outra lista da massa, que já esteve Nathan Silva, que já esteve Marcos Rocha, entre outros jogadores. Então não se pode criar uma blindagem em cima de alguns jogadores, por mais que eles nos alegrem com comemorações, demonstrando querer vestir a camisa do Galo, mas não citar o erro, né? Ali ele tinha que zagueirar, e às vezes é o que eu falo, o excesso de confiança dele, que quase nos prejudicou no início do jogo no Flamengo, na Arena MRV, quase faz o Galo ali sofrer um gol. Deixa eu dar uma pausa na câmera. Continuando pós-jogo então, e aproveitando para você conhecer a loja Sol Decorações lá em Contagem, é a minha loja de decoração de festa para casamento, noivado, festa infantil, festa de adulto, despedida de solteiro, chá de lingerie, chá revelação, chá de bebê, tem todo tipo de festa lá para você. Aliás, antes de ser dono da loja, eu comprei as peças que foram do meu noivado, eu aluguei as peças lá na Sol Decorações. Fica lá no Novo Eldorado, em Contagem, na Rua Maguari 33. Eu vou deixar o Instagram da loja aqui na descrição do vídeo. Se você não tiver com a intenção de não morar na região, pelo menos segue lá, ou pelo menos curta os posts e interage para dar aquela moral pro Faelzinho lá. Beleza? Tô me sentindo bem melhor. Tô suando pra caramba aqui, mas em relação ao que eu tava agora há pouco, meu Deus do céu, tô bem melhor. Aí vem a fórmula mágica da paz, como diria Racionais MCs, né? Só que essa não é a fórmula mágica da paz, não. Essa é a fórmula mágica do inferno, que é
O Galo jogando com um a mais contra time que está lutando contra o rebaixamento. Aí, meu amigo, é o que acontece. Nós não ganhamos os 2 jogos contra o Vitória, não ganhamos os 2 contra o Grêmio, não ganhamos os 2 contra o Santos. Né? Não ganhamos, aliás, nos 2 não, nenhum dos 2 jogos contra essas equipes. Né? É o Galo, mais uma vez, flertando com o perigo, e o que eu me apego nesse momento é que olha, hoje acabou o jogo do Galo. O próximo jogo é que o São Paulo tenha mais um treino, que o São Paulo suba mais um degrauzinho, e depois do jogo contra o Bolívar na Bolívia, que ele suba mais um degrauzinho. E eu quero, nesse momento, 46 pontos para ficar livre do rebaixamento. E repito, pode ser que aí é fácil demais, lá em dezembro você pegue aqui com o Galo campeão da Sula, que o Galo que se safou muito antes do rebaixamento, é fácil demais. Só que hoje é meu medo real, e a gente precisa, nesse momento, jogar junto com o Galo, mas ter um tom de cobrança muito elevado. Você pode cobrar da diretoria, eu repito, faz parte do erro do departamento de futebol, faz parte de todos os erros que eu tenho citado aqui desde o início do ano, na competição desnecessária nos Estados Unidos, na demora para escolher um treinador, da forma como foi para o mercado, em situações de erros da diretoria. Nós cobramos do Cuca, ele caiu, mas agora a gente precisa cobrar muito do time também, dos jogadores. A gente precisa não transformar num cenário de caos que tire a paz, a tranquilidade desse time, porque eu sinceramente não acho que seja de sacanagem, mas que se exija um foco em tempo integral, uma dedicação, uma obsessão, como falou o Sampaoli, para que a gente saia dessa situação. Porque a diretoria tomou porrada pra caralho naquela situação da justiça, contra o Bucaramanga, mandaram o Menin tomar naquele lugar lá e tal, no estádio. O Cuca tomou porrada pra caramba, xingou. A gente bate pra caramba aqui quando fala departamento de futebol, além dos donos do clube, tem o Vitor Brax também. Mas os jogadores, nesse momento, eles precisam entregar algo a mais. Nesse momento, a prioridade, já que não dá para ir para o mercado mais, já que nós já trocamos treinador, é o time, os jogadores entregarem um pouco a mais. É o que a gente tem hoje, o que a gente tem que se agarrar com urgência, que o Sampaoli recupere, ele usa esse termo na coletiva, recuperar algumas peças, mas mudar demais a postura dentro de campo. Cara, achei que hoje eu não ia conseguir gravar o pós-jogo, e na moral que o nariz aqui, tem até um lenço aqui para ficar aqui, ó, o tempo todo, mas a gente tem que cumprir com esse protocolo nosso, que é o nosso pós-jogo de toda semana. Por isso, queria agradecer a todos vocês. Tive que fazer um tom de voz mais baixo hoje por causa da dor do estômago o tempo todo, mas estou transpirando pra caramba aqui por causa da dor que vem incomodando, mas a gente tá aqui com vocês no pós-jogo, beleza? Tamo junto, semana abençoada para todos vocês, até o próximo pós-jogo, tchau!